Mephiboset, do esquecimento a mesa do rei, ou aleijado que se sentou como rei. Você vai chorar como a história de Mephiboset. Uma história bíblica de Rodonsaio. Prepare-se para uma jornada que atravessa o tempo, onde a fragilidade humana colide como a me pura das graça, a me inabalável das lealdade, a me profunda das rodanço. Esta é a saga de Mephiboset, conto bíblico de tirar ao folgo, que com sua dramaticidade e profundidade, transcende o século para tocar a alma e provocar uma reflexão intensa sobre o destino, a promessa e o poder transformador do amor. A tarde descia sobre o palácio de Gibea como montou pesado de premonição. Mephiboset, menino de apenas 5 anos, neto do rei Saul, filho do nobre Jonathan, sentia a mudança no ar, uma angústia que não compreendia. Subitamente, sua alma, como o rosto contorcido de terror e lágrima, irrompeu e se aposentou. A notícia devastadora ecoava. O rei Saul e Jonathan haviam quedado na batalha de Gilboa. O caos e o pânico se instalaram. Nome desespero visceral para salvá-lo, a alma o agarrou, na pressa, trop-sou. Mephiboset caiu. Acclama foi uma queda trivial. Foi o selo de destino cruel. A dor lancinante sua perna. Uma pontada que se estendeu por todo esse pequeno corpo, dexaria o coxo dos do AP, uma marca un level de uma infância tragicamente cefada de reno e ruína. A queda do pequeno príncipe se loue a derrocada de uma dinastia. Anoante, meio a gloria de reno e convulsao a inveja real, floresceu laço improvável e indestrutível. Jonathan, príncipe guerreiro e herdeiro legítimo, n'a ouviu Devi, o jovem pastor que derrotou Goliath, rival, mas uma alma gemia. A alma de Jonathan gousseu a alma de Devi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Essa amizade transcendeu a lógica. O ciúme corrosivo de Saul, que tanto matar Devi até mesmo Jonathan. Poa o aprova. Dilasrado, Jonathan arriscou sua vida para interceder por Devi. Furor cego. Saul armessou uma lança contra o próprio filho, revelando a escuridão que o consumia e selando a lealdade incondicional de Jonathan a Devi. Assim, noa desescura o encontro furtivo, longe do solo de Saul, o pacto foi selado. Não tratado político, mas juramento de sangue, compromisso de amor e fidelidade que transcenderia geraço. Jonathan, como a sabedoria de quem via o futuro, reconheceu que Devi seria o próximo rei. Atou de abnegação suprema, ele pediu não por poder, mas pela garantia de que Devi, quando se tronou, trataria a ele e sua descendência como a mesma bondade. Tu me mostrarás a bondade do Senhor. Não apartará de minha casa a tua benevolência. Devi, como lágrima nos olhos, jurou solenemente. A despedida final, campo solitário. Foi partir o coração. Entre lágrima e abraço convulsivo, Jonathan e Devi se despediram, sabendo que era a Deus eterno. Vê-tu paz, por quanto juramento você nome do Senhor, dizendo, o Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, para sempre. A me pura das amizade humana foi forçada a se romper pela tirania real, mas dexuem legado imortal. Uma promessa de bondade que ecoaria por todo o reino, uma semente de graça que brotaria de forma surpreendente na vida de aleijado esquecido. Os anos se desdobraram. Devi não era mais o fugitivo, mas o glorioso rei de Israel, se tronou firmemente estabelecido Jerusalém. Contudo, meio a opulência de sua corte, sussurro persistente reçoava ce coração. A promessa antiga a Jonathan. O pacto, selado como lágrima e amor que excedia o amor de Müller, era uma dívida preciosa a ser honrada. Certa mana, Devi sentou-se se tronou movido por uma profunda complexão e lealdade, questionou. Porventura, resta ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça beneficência por amor de Jonathan? Sua indagação desafiava a norma da época, que ditava uma aniquilação da linhagem do rei anterior. Devi buscava graça, não vingança. O silêncio na corte foi momentâneo, quebrado por murmúrio de surpresa e admiração. Rei, no auge de ce poder, voltava seu pensamento para os remanescentes de uma casa que o havia perseguido. Ziba, antigo servidor da casa de Saul, foi trazido. Anda filho de Jonathan, revelou Ziba, e ele está coxo de ambos os pés. A imagem sombria, Mephiboset vivia Lodebar, sem pastagem, lugar de miséria e esquecimento. Uma onda de ternura e tristeza tomou conta de Devi. A promessa,
Ant écodistante, agoratina rosto uma condisao que clamava por restaurasao. Onde ele está, perguntou Devi comme urgencia arbatadora. Tragamno amim, immédiatement. A ordem de Devi nao era apna de cretorial. Era o cumprimento de juramento sagrado, testamino vivo de que a lealdade a graça podiam transcender a morte, a degraçar o inexorável tempo. A busca havia terminado, e a jornada da graça estava apna começando. A ordem do rei Devi, cargada de complexao, ecoate Lodebar, o lugar de miséria e abandono que aprisionava Mephibosheth. A notícia, o rei te chama, simple e aterrorizante. O coração de Mephibosheth, acostumado a rocinhação, saltou, mas medo primitivo o envolveu. Para que o rei o chamaria, e ele era o último remanescente de Saul, e a lógica da época ditava a aniquilação. Sua deficiência física era l'ombrette constante de sua vulnerabilidade. A viagem a Jerusalém foi uma mistura torturante de esperança incerta e terror paralisante. Cada passo era uma amplificação da ansiedade. Finalmente, no palácio, e ele se prostrou diante de Devi, esperando o veredito. Mephibosheth, a voz de Devi, poderosa, mas como carino inesperado. Su. Não tema, porte, de certo, usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan, te paix. O coração de Mephibosheth estremeceu. A promessa, a bondade prometida a Jonathan se manifestava agora. Mas a graça não parou ali. Devi restituir toda a terra de Saul, o vasto patrimônio perdido, restaurando a sua herança legítima. E, o apis da graça, Devi acrescentou, e tu comeras pas sempre a minha mesa. Comer a mesa do rei não era apna convite, era sinal de honra inigualável, de aceitação plena, de inclusão na família real. Mephibosheth, o aleijado de Lodebar, que se via como cao morto, seria elevado ao status de dos filho do próprio rei. A lágrima, embrotada do medo, agora choravam de pura gratidão e assombrou caso doloroso. Mephibosheth mostrou-se novamente como uma humildade andame profunda. Que é teu cerveau? Para que tenha olhado para cao morto, como Devi então se lo decretou, designando Ziba se servou para cultivar a terra para Mephibosheth, que vivria em Jerusalém, comandou continuamente a mesa do rei, como dos filhos do rei. Sua vida foi virada de cabeça para Bexo, não de graça, mas uma glória que superava tudo que ele poderia ter sonado, testemunho vivo da bondade incondicional de Devi. O reino, quando florescia sob Devi, mergulhou turbilhao de trovar como a rebelião de Absalao. Devi, como coração partido, foi forçado a uma humilhante fuga de Jerusalém. No doloroso exílio, Liba, o servo que Devi havia encarregado das terras de Mephibosheth, surgiu como proviso. Questionado sobre Mephibosheth, Ziba, como astucia a falsidade, calinhou, e ele ficou em Jerusalém, porque diz, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pé. A palavra de Ziba atingira Devi como gol cruel. Vulnéravel e gia sangrando pela traição do próprio filho, Devi se deu ao engano, e est que tudo que pertencia a Mephibosheth é teu. Para Ziba, a mentira rendeu uma fortuna. Para Mephibosheth e Jerusalém, a realidade era dramaticamente diferente. Longe de celebrar a queda de Devi, e ele estava em luto profundo. Se coração como rei. Não lavou os pés, nem fez a barba. Nem l'impôt sua veste des que Devi partira, testemunho mudo de sua dor e lealdade. Sua casa era mausoleu de tristeza, e sua alma chorava a ausência do rei a injustiça da rebelião. A cena era uma ironia dilacerante. Ziba, o falso leal, desfrutava da herança roubada, enquanto Mephibosheth, o verdadeiro leal, vivia em desespero silencioso, alheio a sua própria despossessão. A dor ofuscou o discernimento do rei. A poeira da fuga real assentou, e a notícia do retorno de Devi varrou Jerusalém, trazendo alívio, mas para Mephibosheth era a restauração de sua própria vida. Anda em seu estado de luto de lexo, e ele fez questão de ser dos primeiros a encontrar o rei no Jordão. Como sua perna aleijada, e ele se arrastou, impulsionado por uma força que vinha da alma. Seu olho, enmarrojado de dor, agora brilhava com alegria e alívio ao ver seu rei o salvou. Devi, ao vê-lo naquele estado, percebeu que algo estava errado. Por que não fosse comigo, Mephibosheth? Perguntou o rei. Com a voz embargada, Mephibosheth pôde finalmente falar a verdade que o sufocava.
oreille, me senor, me cerveau me engano. E ele explicou a Tressao de Ziba, a Calunia, sua profunda aflição pela partida do rei. Não havia ressentimento em sua palavra, apenas a tristeza de ter sido mal compreendido e uma humilde aceitação da vontade real. Mas o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus, faze, pois, o que bem te parece. Sua lealdade era tão pura que o material não tinha valor comparado à relação com Devi. Ele não se importava com a riqueza perdida, apenas como o retorno seguro de seu rei. Devi, reconnaissant a verdade, tomou uma decisão, dividir a terra entre Mephibosheth e Ziba. Foi então que Mephibosheth, e um ato de humildade e contentamento que silêncio a corte, proferiu a palavra que celaram sua verdadeira grandeza. Que ele batom toda, pois o rei, meu senhor, já voltou em paz a sua casa. Naquele momento, Mephibosheth não era apenas o aleijado da casa de Saul, e ele era a encarnação do contentamento supremo. Para ele, o retorno seguro de Devi, a restauração da ordem no reino e a paz no coração de ce benfeitor valiam, mais do que toda a terra, mais do que qualquer riqueza material. Sua humildade era uma força avassaladora, a de quem compreende plenamente o dom da graça. Sua felicidade não dependia de pós, mas da relação, da lealdade, da segurança de seu rei. A história de Mephibosheth ressoa como uma parábola atemporal e intensamente reflexiva. Ela nos confronta com verdades universais sobre a graça, a lealdade, a dignidade e o verdadeiro valor da existência. Mephibosheth, o cão morto, o aleijado de Lodebar, somos todos noem nossa imperfeição e insignificância. A graça que o alcançou, vinda de Devi, é a mesma graça imerecida que nos eleva de nossa própria Lodebar, convidando-nos à mesa do rei. Sua lealdade, testada na calúnia e na perda, nos ensina que o verdadeiro caráter se revela na adversidade. A humildade e o contentamento de Mephibosheth expressou em sua renúncia à terra roubada pela alegria do retorno do rei, seu gol contra a cultura do acúmulo. Ele nos indaga, o que é sua verdadeira riqueza? Aquilo que pode ser perdido, ou a paz e a alegria que residem na certeza de uma relação baseada na graça. Sua história gloriosa nos lembra que a maior dignidade não está em não ter ferida, mas em ser amado e restaurado apesar de lá, e em viver uma vida de gratidão e lealdade que transcende qualquer perda material. Que Mephibosheth nos inspire a buscar, receber e viver a graça como coração humilde e contente. A história de Mephibosheth é espelho poderoso para a nossa própria jornada. Ela nos convida a olhar para dentro, reconhecer nossa Lodebar e abraçar a graça que nos eleva. Assim como Mephibosheth vivia em Lodebar, lugar de esquecimento e miséria, que são a Lodebar da sua vida hoje, aquele lugar, situação ou sentimento de abandono, limitação ou de valor onde você se sente sem pastagem ou esquecido? Como você tem lidado com ele? Mephibosheth foi marcado fisicamente por uma queda traumática. Que fora uma queda, trauma, erro, perda inesperada, e em sua vida que deixaram aleijado de alguma forma, como marca visível ou invisível. Como essa marca o definimos ou limitamos? A convocação de Devi a Mephibosheth foi totalmente inesperada e imerecida. Você já experimentou uma graça assim em sua vida? Favor, uma ajuda, uma oportunidade que veio sem que você tivesse feito nada para merecer? Como você reagiu e como essa experiência o transformou? Devi se lembrou de uma promessa antiga feita a Jonathan. Você tem promessa feita a si mesmo ou a outro, talvez que se dá, que precisamos ser honrada. Como a fidelidade das promessas a sua e a dos outros impacta a sua vida e relacionamento? Devi foi perseguido pela inveja de Saul. Onde a inveja, sua ou de outro tem tenta dominar seu relacionamento, sua paz ou seu progresso. Como você protege seu coração e sua mente da influência destrutiva des sentimentos? Jonathan demonstre lealdade inabalável a Devi, mesmo diante da fúria de seu pé. E que situação sua lealdade a princípio, a pessoa, a si mesmo foi ou está sendo testada. Como você escolhe sua lealdade quando ela entra em conflito com expectativa ou pressão externa? Devi ativamente busca o remanescente da casa de Saul por causa de Jonathan. O que te move a buscar ou restaurar? Você tem buscado ativamente alguém ou algo que está esquecido ou aleijado em sua vida, ou na vida de outro. Para fazer o bem, Mephibosheth sentiu medo ao ser chamado pelo rei. Como você reage quando é chamado para ser de sua zona de conforto, mesmo que o chamado possa trazer algo bom? O medo do desconhecido te paralisa ou te impulsiona.
Mephibosheth se via como cao morto. O momento sua vida que você se sentiu indigno. Sem valor, o morto para algo. Como você tem resgatado ou fortalecido sua própria dignidade de valor, independentemente da circunstância ou do que os outros pensam. Come a mesa do rei. Ser convidado à mesa do rei era sinal de honra e aceitação. Quem são a pessoa que te convidam para a sua mesa? Para a intimidade? Para lugar de honra e aceitação? E para a mesa de quem você tem convidado aquele que o mundo poderia considerar indigno? Mephibosheth teve sua terra e sua honra restaurada. Que área da sua vida, relacionamento, finança, saúde mental, sono precisam de restauração hoje? Como você está buscando essa restauração? Os ziba da sua vida. Liba calúnia Mephibosheth por ganância. Você já foi vítima de calúnia ou manipulação. Como você protege sua reputação e sua verdade diante de pessoas que buscam tirar vantagem à sua custa? De forma mais introspectiva, você já agiu como ziba, mesmo que pequena escala? Mephibosheth, mesmo após a calúnia, manteve sua lealdade de vie. Como você reage quando a vida te testa? Quando é injustiçado ou traidor? Sua a fait o seu valor são abalado, ou você se apega a ele como força? Mephibosheth demonstra o luto sincero pela partida de vie. Você se permite viver o luto, seja por uma perda, sono desfeito, uma transição, de forma autêntica, ou você disfarça sua dor, preocupado com a aparência, e em vez de processá-la genuinamente? O poder da verdade. A explicação de Mephibosheth revelou a verdade de vie. Quando você se encontra em uma situação de injustiça ou mal-entendido, você busca a verdade e a expressar com clareza e humildade, ou prefere o silêncio ou a autocomiseração. Mephibosheth abriu mão de sua terra pela alegria do retorno do rei. Que são após material o gano que você valoriza, mas do que a paz, os relacionamentos ou a justiça? O que você estaria disposto a largar por bem maior? Contentamento supremo. A frase de Mephibosheth, que ele a tom toda, para o rei, meu senhor, já voltou em paz a sua casa. Revela contentamento profundo. O que realmente te traz contentamento e paz duradoura? E o que você tem, ou a qualidade dos relacionamentos ou o estado da sua alma. A humildade de Mephibosheth não era fraqueza, mas força. E que situação a humildade te abriu porta ou te permite crescer. Você a enxergar como uma virtude ser cultivada em sua vida hoje? A vida de Mephibosheth se torna testemunho da graça. Sua própria história, sua superação, sua escola, como ela pode servir de testemunho ou inspiração para outra pessoa ao seu redor. Estender a graça, deve estender a graça a Mephibosheth por amor a Jonathan. Quem sua vida hoje precisa que você estenda a mão, a complexão ou a graça, não por mérito dela, mas por amor a princípio maior ou a compromisso feito. Como você pode ser devi na vida de alguém? Essa reflexão convida para uma jornada interna. Desde que a história de Mephibosheth ressoe seu coração e o guia na descoberta de sua própria resiliência, sua capacidade de receber e estender a graça, e de encontrar o verdadeiro contentamento. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para mais história bíblica como essa. Deixe o like e te sentir próxima. Fiquem com Deus.